Olá, bem-vindos, todos muito bem-vindos nessa segunda-feira, hoje que é uma live bônus. Semana que vem nós vamos estar com a nossa última live das 40 lições de ontopsicologia elementar. E hoje nós temos aqui a alegria de estar com um convidado ilustre, se eu posso dizer dessa maneira, né, professor Tony? A gente estava discutindo aqui quando foi que a gente se conheceu. Eu assisti uma aula dele de fenomenologia em Russell, eu acho que foi antes de 2010, né? O professor estava vivo ainda e tudo. E ali eu posso dizer que ele foi uma das pessoas que me influenciou bastante aí a enveredar por essa estrada de estudar Russell mais seriamente, né? Então, seja, obviamente, muito bem-vindo. Vou fazer uma brevíssima apresentação. Você se sinta à vontade aí para complementar o que eu disser, né? Ele é professor adjunto aqui de pós-graduação em filosofia e também da graduação e pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Tem o PhD dele em psicologia como profissão e ciência pela PUC de Campinas. É mestre em filosofia e ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo e graduado em psicologia pela Universidade de São Marcos. Nós nos conhecemos, como eu falei, antes de 2010. É um grande prazer estar com você aqui. Nós já tivemos juntos em algumas bancas, né? Em algumas atividades, mas hoje, aqui de uma maneira mais livre, sem tantas amarras, podemos então dar início. Muito bem-vindo, professor Tony. Prazer estar com você aqui. Eu que agradeço, Érico, e agradeço o convite, né, de estar aqui participando com vocês nessa série, né, e agradeço também a apresentação, a simpática apresentação. Você antes daquele encontro que você citou agora, você não tinha estudado ainda a fenomenologia no doutorado, no mestrado? Não, o meu doutorado, né? Eu fiz mestrado em 2011. Terminei o mestrado, acho que em 2011. Foi entre 2009 e 2011. O meu conhecimento era só a vontade de conhecer, não era ainda. Ele era só potencial, ainda não era atual. Então, foi antes daquele encontro, então, que como você disse aí, que te fez aprofundar na fenomenologia? Sim, sim. O Russell. O professor sempre colocou como preliminar para o entendimento da ontopsicologia a fenomenologia russeliana, né? Para quem ia atuar na clínica, muito importante a visão psicanalítica, né? A atitude clínica da psicanálise, extremamente importante. E para compreender os campos semânticos, aí um entendimento da física quântica, principalmente do David Bohm, que era um dos grandes aí dessa área de campos de informação, né? Entendi. Acho que a gente podia ir no primeiro momento, a gente podia discutir, professor Tomi, sobre o problema de base, que talvez coloque de maneira mais evidente ontopsicologia e fenomenologia juntos. E aí, obviamente, traga o aporte da fenomenologia, que eu acho que o objetivo central hoje aqui é mais esse, né? A gente já fez muitas lives sobre ontopsicologia, né? Que é o ponto de partida. São vários autores, obviamente, dentro da fenomenologia. A gente costuma aprofundar mais o Russell. Então, talvez aqui seja até um ponto de autocrítica, né? A gente vê poucas pessoas leram Merleau-Ponty, poucas pessoas estudaram Heidegger, né? O conceito talvez mais importante, os dois conceitos mais importantes que o professor termina trazendo são os conceitos de mundo da vida e o conceito de corpo vivo, Leib, né? Que ele depois tem uma releitura disso. Mas eu queria começar um pouco pela teoria do conhecimento mesmo, ou seja, o aporte à teoria do conhecimento, o problema do conhecimento, por que ele é tão importante, e de alguma maneira como é que essa pergunta é feita, né? Qual é a inovação que tem na fenomenologia dentro disso, né? Bom, além da teoria do conhecimento também, né, na relação aí da fenomenologia, nós poderíamos colocar também a questão da ciência, né, que eu acho que é um outro ponto importante também, que até faz o link aí quando a gente for falar um pouco da física, né? Perfeito. Mas, bom,
falando um pouco de maneira mais básica para quem está nos ouvindo, né, que a fenomenologia é um termo comum, né, no linguajar filosófico e ultimamente no linguajar científico, né? Então você encontra esse termo de fenomenologia, então em alguns clássicos dos filósofos modernos, como Kant, Hegel, né? Como encontra também o termo fenomenologia na ciência, vamos dizer assim, nas ciências duras, né? Às vezes, em biologia você encontra a fenomenologia, em física você encontra o termo fenomenologia, né? Então é importante aqui a gente destacar que a gente vai falar de uma fenomenologia específica, né? E a fenomenologia, então, uma filosofia, vamos dizer assim, inaugurada por um matemático, né? Chamado Edmund Husserl. É só para contextualizar aqui inicialmente a nossa fala, minha fala principalmente, né? Mas o nosso assunto, vamos dizer assim. E uma das preocupações do Husserl, né, como matemático, principalmente no momento em que ele estava, que era um momento de transição do século XIX para o século XX, né, e foi um momento decisivo, bom, entre tantas coisas, mas um ponto que nos interessa aqui, que cabe a gente resgatar, é justamente o começo, né, das chamadas, da fundação das chamadas ciências que atualmente a gente chama de ciências humanas, né? Como, por exemplo, a psicologia. Né? E isso, ao mesmo tempo, como muitos que estudaram, né, o campo das ciências humanas, o campo aí das humanidades, né, tende a olhar isso como algo assim extremamente positivo, né? Algo de um avanço científico, vamos dizer assim, né? Então, porque no século XIX se começa então a se fundar ciências, né? Como a psicologia, a sociologia, as ciências sociais, ou como eram chamadas na época, né? A sociofísica, a psicofísica, né? Isso tudo com aquilo que estava se tendo, né? Como o próprio Husserl denominou como a prosperity, né? Quer dizer, a prosperidade dessas ciências, das ciências positivas, né? Isso, de certa maneira, começou a preocupar o Husserl, principalmente nas suas investigações e na sua adentrada, né, na própria psicologia. Né? Eu dou aula no curso de psicologia e eu dou uma disciplina específica, né, que chama Bases Filosóficas da Psicologia, e eu sempre falo para os meus alunos, claro que eu sou um pouco suspeito para isso, mas que a fenomenologia é a filosofia que mais debateu com a psicologia, quer dizer, ela debateu com a psicologia inicial, ela debateu com a psicologia nascente, ela não é apenas uma espécie de busca filosófica da psicologia, que isso pode se fazer com qualquer filósofo, claro. Se você quiser pensar Platão, como a filosofia platônica na psicologia essa científica, né? Não na psicologia antiga, mas pensar Descartes, ou mesmo com filósofos mais contemporâneos, como, sei lá, Foucault, ou Deleuze, isso é possível, né? Ou com Karl Marx, isso é possível. Mas esses filósofos, vamos dizer assim, eles não debateram, ou esses sistemas filosóficos não debateram diretamente com a psicologia nascente, com a psicologia científica. Né? A fenomenologia aparece nesse contexto, né? Nesse contexto, vamos dizer assim, não só científico, mas de conhecimento. E por que isso preocupava o Husserl, vamos dizer assim, em termos bem gerais, né? Porque a gente tem muito tempo para desenvolver a ideia. Mas porque de certa forma, a fundação da psicologia científica representou, vamos dizer assim, o ponto cume de uma espécie de uma posição que estava sendo cada vez maior na época, que o Husserl denominou de naturalismo. Quer dizer, a psicologia era, na verdade, representou o ponto cume, quer dizer, onde o naturalismo pôde chegar, né? E pôde chegar numa espécie de um advento de conhecimento. O que significa esse naturalismo, né? Vamos dizer assim. Esse naturalismo significa, também vou falar aqui em termos gerais, na ideia de que a verdade, né? Aquilo que pode estabelecer como verdade, está fundamentado nos fatos, nos fatos naturais, nos fatos objetivos. Bom, eu acho que esse pensamento inicial do Husserl ele é extremamente contemporâneo. Nós estamos vivendo isso. Né? Hoje, por exemplo, é cultural, inclusive,
que se pense que a ciência tem a última palavra sobre as coisas, né? E aqui não é, claro, nenhum tipo de movimento contra a ciência, não tem nenhuma ideia de anticientificismo, né? Mas é justamente a ideia de buscar a fundamentação, a delimitação, né, do conhecimento, aquilo que o conhecimento é possível. Então, a psicologia nascente passou a ser preocupante para o Russell, porque começou de certa forma, conduzir a teoria do conhecimento em termos de que aquilo que é verdadeiro, aquilo que se pode conhecer como verdadeiro, ou aquilo que pertence ao conteúdo do conhecimento, vai ser validado, vai ser verdadeiro a partir do momento que se estabelece uma relação, e, entre aspas, uma fundamentação com os processos fisiológicos, orgânicos, psicofísicos, vamos dizer assim. E isso representava para o Russell um grande, sinais elétricos, problema. Né, professor Tony? Oi? Sinais elétricos dentro dos nervos do camarada. Pois é, né? e se confundindo. E um ponto importante aqui é que o Russell não é que ele era contra essa visão e nem o avanço desse tipo de estudo biológico, fisiológico, anatômico. Mas o problema era justamente de se confundir o conteúdo do conhecimento com o ato do conhecimento. Né? Quer dizer, uma coisa é você dizer que há neurônios, a outra coisa é você dizer que há uma lógica, e que essa lógica, então, ela é produto desses neurônios. Né? E isso, para o Russell, foi, no meu entendimento, um dos pontos, né, de preocupação, inclusive porque ele mesmo, né, como você sabe, você também estudou bastante, o próprio Russell, ele, ao adentrar, né, na preocupação dele, que era uma preocupação sobre a questão dos números, né, do conhecimento, né, matemático, né, como nós conhecemos, como que é formado o conhecimento matemático, ele inicia fora da matemática, ele então descobre que na matemática isso não era possível, a matemática não tematiza a teoria, não tematiza o conhecimento, ou seja, a matemática não tematizava a questão da razão. Claro que uma matemática da época do Russell era uma matemática bem diferente da matemática platônica, da matemática pitagórica, que era uma matemática que, mesmo pensando, né, questões, vamos dizer assim, quantitativas, era fundamental na discussão dessas questões quantitativas a questão da razão, a presença da razão nessas discussões, né? Quer dizer, o que é a razão, como que essa razão vamos dizer assim, se desenvolve, como que ela constrói, né, um conhecimento e especificamente um conhecimento matemático. Então, o que o Russell via que era, vamos dizer assim, a matemática estava entrando numa espécie de jogo, de aplicação. Perfeito. Então, o Russell... E aí, Tommy, você entende que a gente poderia falar basicamente desse grande fantasma aí que preocupa o Russell como psicologismo? Ou você iria além dessa aí questão? Ele, ao entrar na psicologia, ele recebe justamente essa influência desse psicologismo. E não só o psicologismo filosófico, vamos dizer assim, mas aquilo que vai dar, inclusive, base e origem à própria psicologia científica, quer dizer, toda aquela tentativa de explicar todos os fenômenos, quer dizer, tudo aquilo que pode ser conhecido a partir, vamos dizer assim, vamos resumir aqui, da consciência. Então, sem consciência não é possível ter conhecimento das coisas. Pois é, né? Mas eu acho que para a galera seria interessante explicar, mas por que isso vira um problema para a matemática, né? Para o matemático, né? Por que isso é um problema para o matemático, né? Eu acho que é uma coisa curiosa, quer dizer, se fosse dar um exemplo bem simplório, né? Como se dissesse, olha, o meu número 1, ele por depender das atividades dos meus neurônios, ele não é necessariamente igual ao número 1 do Luiz Azevedo, embora sejamos amigos. Então, com base nisso, Luiz, o que acontece? É que essa redução de todo conhecimento a um fenômeno psicológico identificado num sujeito concreto, ele praticamente impossibilita um conhecimento abstrato ou geral, né? Mas em sentido mais simples. Disse bem, professor Tomé, é isso? Isso mesmo. E ainda o que o Russell depois, nas outras investigações, ele vai denominar como conhecimento autenticamente universal, né? Esse universal que nós normalmente denominamos, que está presente na biologia, na física,
é chamado de leis universais, mas esse universal é no sentido fraco da palavra, porque esse universal tem uma demarcação, que é uma demarcação empírica, porque, na verdade, é toda uma construção teórica, vamos dizer assim, que está pautado em um mundo natural, em um mundo empírico, fatos, vamos dizer assim, em termos gerais, e esses fatos, como a gente sabe, são contingentes. De certa maneira, eles produzem um conhecimento, não podemos dizer que não produz um conhecimento, mas esse conhecimento não pode levar às suas últimas consequências, né? Quer dizer, esse conhecimento não tem a sua a apodicidade, né? Não tem a sua realmente por quê? Porque, bom, poderíamos dizer assim, entra no contexto temporal. Como que a gente pode pensar física sem tempo? É imprescindível, quer dizer, na física há necessidade de ter o tempo, quer dizer, o seu fato empírico é temporal. Bom, se ele é temporal, ele está, como a gente sabe muito bem, passível a mudanças. Há uma espécie de regularidade, mas uma regularidade que, como a gente sabe muito bem, pode sofrer alterações. Mas o Russell sabia, como matemático, que o conhecimento matemático, por exemplo, como também o geométrico, é um conhecimento universal propriamente dito, né? É um conhecimento que não está pautado, não está baseado, não está enraizado no tempo, visto que, vamos dizer assim, todas as grandes contribuições matemáticas de todos os matemáticos ultrapassam qualquer tempo, qualquer cultura e qualquer história. Se os números dependessem, se o raciocínio lógico dependesse, né, o conhecimento matemático dependesse da história, do tempo, aquilo que os gregos descreveram não teria mais validade. Nenhuma. Sem dúvida. Eu trouxe uma frase aqui, enquanto você falava, eu me lembrei uma frase. Eu sei que tem uma frase equivalente do Russell, mas essa do Henri Poincaré, né, que era matemático, intuicionista, né, e era essa briga entre os matemáticos, né? Ele diz o seguinte, né? Faz-se ciência com os fatos, como se faz uma casa com pedras. Mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim como um monte de pedras não é uma casa. Isso mesmo. Essa é a própria ideia de ciência do Russell também, a ideia de ciência do Russell, né? Quer dizer, com a própria fundação da fenomenologia, passa a se problematizar isso, né? Porque podemos dizer assim, teríamos dois lados, né? Naquele momento do Russell. De um lado, então, esses matemáticos, ou esses, vamos dizer assim, lógicos matemáticos que tinham muito bem o desenvolvimento, né, o estudo da lógica matemática, mas também não sabiam a origem. Como que é produzido, da onde que vem. Sendo que o próprio Russell vai buscar na psicologia, porque a psicologia, então, estava oferecendo esse tipo de explicação. Quer dizer, olha, vem de uma consciência, e a consciência ela é constituída no aparato psicofísico. Então, se você conhece como que a consciência se constitui psicofisicamente, você vai entender o seu conteúdo. Bom, quando o Russell chega lá com os psicologistas e com os psicólogos, o Russell viu que não havia garantia nenhuma disso. Quer dizer, você fundamentar um conhecimento lógico-matemático, quer dizer, um conhecimento a priorístico, né, que não depende da experiência. Pode ter início na experiência, mas ele não é derivado da experiência. O conhecimento matemático não é derivado da experiência. Então, como que os psicólogos e os psicologistas poderiam fundamentar esse conhecimento que pode iniciar na experiência, mas não deriva da experiência, a partir de uma ciência que é fundamentalmente uma ciência da experiência e que fundamenta toda a sua construção teórica na experiência. Ou seja, formula suas leis, que são, em verdade, leis psicofísicas, né, no sujeito empírico. E que a gente sabe muito bem, por consequência, que o sujeito empírico é contingente. E que essas leis, então, elas não são, evidentemente, universais. Não, a gente vê isso até hoje na psicologia. Né? É uma ciência confusa. É uma ciência que não tem unidade. Ela tem um objeto. Ela tem um objeto, mas ela lida com aquilo que o Russell mesmo colocou nos seus últimos escritos, com um enigma. Porque o modo como ela se fundou, o modo como ela se construiu como ciência de fatos, não dá a ela o estatuto de
falar sobre o conhecimento e, consequentemente, de elaborar uma teoria do conhecimento como uma ciência, e para o Russell a ciência é sempre uma descrição dos fundamentos. Então, por isso que aqui a gente poderia fazer uma ligação, acredito aqui, Tommy, com outros filósofos também, né, que parece que eles chegaram perto desse tipo de problema. O próprio Hume, né, o próprio David Hume, chega muito perto dessa problemática. Eu acho que talvez para a turma fosse interessante, sim, Hume até é interessante a gente formular, né? A gente formular esse problema. Quer dizer, como é que pode um sujeito que está no mundo, né, ele constituir o mundo na sua interioridade psicológica, né? Quer dizer, se você tem aí um ciclo vicioso, né? Uma parte do mundo coloca todo mundo. Então, isso E é o que o Hume coloca mesmo. No final das contas, o conhecimento passa a ser hábito. O que se estabeleceu, no final das contas, nas ciências positivistas, quer dizer, a consequência, né, disso, porque o Russell está lá no início, né, e no desenvolvimento, mas a consequência disso, em verdade, é o hábito. Então, a gente vê muito bem isso, né, que hoje, até, como eu disse, em termos culturais, as pessoas elas colocam a ciência como aquela que vai produzir o conhecimento sobre tudo, o conhecimento final das coisas. E isso é um grande equívoco. Na verdade, isso que o Russell, de certa maneira, estava prevendo, né? Quando o Russell escreve aquelas conferências que foram publicadas na revista Kaitso, né, Renovação, no Japão, né, o Russell já dizia que havia necessidade de uma renovação cultural, né? Algo novo tem que suceder. Quer dizer, ele já estava fazendo uma espécie de previsão quais seriam as consequências desse tipo de aposta, vamos dizer assim, desse tipo de crença, né? De que, perfeito. então, as ciências, né, positivistas, vamos dizer assim, elas poderiam dar conta da totalidade do mundo. Eu acho que aqui a gente abre um parágrafo que é interessante, quer dizer, para localizar o pessoal historicamente, né? Quer dizer, a primeira fase, a gente tem uma primeira fase, uma protofase, se você me permite colocar assim, Tommy, eu vou dividir em 3 momentos aí a história do Russell, né? Um momento em que ele busca a psicologia como possível fonte dessa fundamentação de todas as coisas, era a proposta, era a ambição da psicologia, e aí ele vê que ali dentro tem esse emaranhado de riscos, né, ligados ao psicologismo, a redução à questão psicológica individual, né, digamos assim, e aí você cairia o naturalismo, né, num relativismo completo, ou seja, a gente não vai conseguir produzir ciência. Cético. E aí, muito bem, aí tem a fase das investigações lógicas, que a gente poderia caracterizá-la como uma espécie de a busca do antídoto contra o psicologismo no interior da lógica, ou seja, a lógica como fundamento último da matemática. Eu preciso encontrar esse bendito desse fundamento, então eu vou erradicar de dentro da lógica qualquer resquício de psicologismo, digamos assim. Eu não sei, aqui acho que não caberia talvez no nosso tempo, a gente fazer a exposição toda disso, né? Eu digo, a gente não cabe no nosso tempo aqui a gente julgar se ele conseguiu fazer essa construção, levar ela a termo, mas sem sombra de dúvida uma das obras mais consideradas na história da psicologia. As Investigações Lógicas são 2 volumes, são 13 definições de intuição que ele dá lá dentro, distinções para mostrar o quanto que o termo era poluído, né? E depois ele define essa daqui que eu vou trabalhar, que eu vou usar, né? E ali a gente pode dizer que ele começa a fazer essa distinção de processo, conteúdo, nas etapas do conhecimento. Complementar, Érico, claro. Eu acho que é importante, já que você está falando das investigações, que assim, as investigações é realmente o diagnóstico desse momento, desse contexto, né? É também a problematização disso, quer dizer, onde ele vai colocar esse logicismo, né, formalista, que descarta o sujeito empírico, vamos dizer assim, né? E, por outro lado, que é o lado do psicologismo, essa fundamentação dessa espécie de formalismo no sujeito empírico, no sujeito reducionismo à psicologia, e isso o outro mesmo, que foge do problema, né? Ele tem esses 2 extremos, né? Quer dizer, que nós podemos dizer que é o início do século XX. O início do século XX seria isso, né? Quer dizer, por um lado, você tem esse formalismo
desenraizado, teórico, mas você não sabe muito bem onde essa teoria se enraiza. Não é que ela está equivocada, mas você não sabe como que ela se dá, como que ela se processa enquanto conhecimento. Você só tem o resultado, né? E, por outro lado, você tem a tentativa de demonstrar isso a partir agora daquilo que estava, como o Russell vai colocar nos seus últimos escritos, prosperando, né? Aquele prosperity da época, que era justamente esse naturalismo, né? A fundação dessa ciência natural, dessa ciência naturalista, né? Em cima dos fatos. Né? Bom, eu acho que a fenomenologia representa o que aí como fundação, né? Que seria, então, esse momento, essa entrada do segundo momento, que é a fundação da própria fenomenologia. Representa, no meu entendimento, primeiro, em que o Russell vai entender como um cientista, um matemático, vamos dizer assim, um cientista no sentido puro, né? No sentido ingênuo positivo, não no sentido ingênuo negativo, no sentido ingênuo positivo de ser um cientista, de alguém que busca fundamento. Né? E alguém que busca fundamento, quer dizer, a partir de uma explicação. Mas como que se dá essa explicação? Por uma descrição. Então, essa ciência, que é uma ciência de fundamentos, que tem que ser explicativa, no sentido de mostrar como que o conhecimento se dá, para o Russell tinha que acontecer de maneira descritiva. E aí eu acho que é um ponto interessante daquilo que a gente poderia chamar de fenomenológico, pelo menos inicialmente, que é a ideia que essa descrição, ela teria que, claro que nesse momento o Russell faz isso intuitivamente, né? Mas que tem que ir, então, abandonando as teses estabelecidas pelo naturalismo. Quer dizer, abandonar esse tipo de... se nós pensarmos assim, bom, um biólogo, né, vai fazer uma pesquisa. Hoje nós temos essas pesquisas aí com vírus e tal. A hora que o cientista entra no laboratório para pesquisar o vírus, ele já tem todo um arcabouço teórico que diz respeito à ciência médica, à ciência biológica, à ciência química. Ele não abre mão disso, quer dizer, ele é um círculo vicioso, ele avança no conhecimento sobre o vírus, mas ele não avança sobre o conhecimento, no modo como ele conhece o vírus. Eu poderia dizer assim, né? Tem até para fazer uma ponte um pouco com a maneira como as pessoas que estudaram ontopsicologia também talvez entendam bem essa questão. Lá, se a gente for um pouquinho mais para frente das investigações lógicas, ali na filosofia como ciência de rigor, ou ciência rigorosa, a gente vai ver que ele começa a acusar, então, ali o problema. A gente vai chegar na crise das ciências e vamos além, né? Mas eu acho que ali ele começa a acusar o problema que a ciência ela era prisioneira desses dois aspectos, né? De um lado esse aprisionamento dos fatos, né? Ou seja, a coleta de dados, etc, para que eu pudesse então elaborar fórmulas matemáticas, e do outro lado essa questão da matematização, simbolização. Por último, ainda dentro dessa obra, né, da filosofia como ciência rigorosa, tem um ponto que eu acho genial, que é exatamente o fato que se abandona completamente a intuição originária. Então, a gente fica, por assim dizer, atrofiada. A ciência é atrofiada porque ela super desenvolve, ela hipertrofia a dependência dos fatos, a dependência da medida, etc. A gente vai ver que o David Bohm fala exatamente isso, né? Ele diz que a medida é contingente à ciência, ela não é essencial. Houve por séculos e séculos nós fizemos ciência sem precisar da medida. Hoje nós precisamos da medida porque a gente acredita que precisa dela, né? Mas enfim, os fatos, o excesso de matematização, simbolização e por outro lado o que ele considera mais grave, né? Além de tudo, a perda da intuição originária ali do homem que está produzindo conhecimento, do cientista, do filósofo, etc. Queria ouvir um pouco você aí sobre essa questão também, que eu acho que é uma ponte para a gente chegar na crise, né? Pois é. E aí então, nesse momento mesmo, como você citou o próprio artigo, né? O Russell vai justamente mostrar como que essa, vamos dizer assim, esse movimento, né? Essa crença de que então a ciência poderia dar conta, né, da totalidade do mundo e das coisas, né,
não só a psicologia, quer dizer, esse psicologismo, essa psicologia fundamentada, a ciência é fundamentada no naturalismo, vai ter suas ramificações no próprio historicismo, no antropologismo, quer dizer, tudo isso acaba sendo consequência, né, e que nós poderíamos hoje reunir naquilo que se chama de ciências humanas, né? Quer dizer, as ciências humanas, em verdade, elas estão pautadas, por mais que ela critique, né, essa tentativa de medida, e que hoje a gente poderia dizer assim, talvez nem seja tanto a medida, mas essa ideia de quantificar, né? Então hoje, qualquer tipo de argumento que você escuta vem com o argumento do tipo assim, são tantos por cento, é não sei o quê, quer dizer, uma tentativa de mostrar que o que é verdadeiro, ele só é verdadeiro porque ele é quantificável. Né? Ele recebe aí a sua validade de verdade porque é quantificável. Né? E o Russell sabia muito bem que a consequência ia ser essa, quer dizer, esse tipo de fundamentação, a busca de fundamentar o conhecimento, a própria verdade, ou o conteúdo da consciência, se quiserem ser mais específicos, a partir dos fatos, né? E os fatos entendidos. Né? E aí também o Russell, eu acho que é interessante isso, né? Porque o Russell vai você deve lembrar disso nas ideias, né? No tomo 1, o Russell vai dizer assim, olha, se por fatos nós entendermos que é a doação efetiva de algo, quer dizer, aquilo que se mostra na sua totalidade, não nas suas partes ou naquilo que se espera, nós, fenomenólogos, somos os autênticos positivistas. Sim, eu procuro olhar o fenômeno como um todo e não isso mesmo. Quer dizer, o que significa o todo aí? O todo não é você juntar partes, como muita gente acha que o todo é você, então vamos fazer uma ciência do todo, uma ciência, entre aspas, holística, e vamos estudar um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Você continua com o mesmo paradigma, quer dizer, continua com a mesma atitude naturalística, né? O Naturische Einstellung, né? Quer dizer, a atitude natural do Russell, né? Continua pensando da mesma maneira. Né? Diferentemente, diz o Russell, essa totalidade diz respeito justamente a essa fundamentação, quer dizer, esse encontro com os fundamentos. Né? Ela pode continuar assim como ciência regional, a biologia ela não vai mudar enquanto biologia, ou a física não vai mudar enquanto física, mas ela, em algum momento, quando ela produz a sua teoria, né? A sua teoria seja atômica, sua teoria sobre algo, biológica e tal, neurológica, como nós estamos vivendo, né, desde 1990, a uma espécie de neurocentrismo, né? Quer dizer, quando esse neurocentrismo vai, em diferentes áreas, estabelecer a sua teoria, essas áreas não podem esquecer que essa teoria está diretamente implicada no ser humano. Ela tem que levar em consideração o humano. Perfeito. Tem um trecho que eu separei aqui também, do Wittgenstein, mas para chegar nele eu acho que é bom, eu vou só fazer uma consideraçãozinha, que é o seguinte, né? Quando a gente pega, por exemplo, dentro da física, talvez a gente tenha um exemplo bem vistoso. A gente vinha com um modelo de física, que era a física newtoniana, né? Tava tudo certo, a gente explicava tudo. E, de repente, vem uma turma aí com uma tal de relatividade, começa a falar de quantização do espaço, do tempo, do isso, daquilo, da energia. A energia procede desse modo e não daquele, como a gente pensava. E assim sucessivamente a gente viu ao longo de todo o século XX uma espécie de mutação, uma série de tentativas teóricas de cada vez explicar de uma maneira melhor. Ou seja, a gente poderia dizer, se o Russell tivesse podido viver, né, todo o século XX aí, ele ia dar muita risada, né? Porque ele ia dizer o seguinte, até que ponto a gente pode dizer que a física já chegou, então, quando é que a gente vai poder dizer que ela é definitivamente científica? Ela não era científica na época do Newton, ela deixou de ser, e ela passou a ser científica depois, né? Nós vamos acusar os instrumentos de medida, nós vamos acusar uma série de coisas, mas o que ele está dizendo apesar de todos os sucessos da ciência,
Apesar de toda a prosperidade, né, que o Tommy falou bastante, a questão da prosperity e tudo. E ali é uma crítica amarga também a questão da Segunda Guerra Mundial, né? A relação Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós tínhamos uma prosperidade aparente, mas nós abandonamos, porque a ciência tomou uma série de precauções ao longo do tempo. A gente não vai ter tempo de analisar todas as causas, mas poderíamos dizer que ele lá no livro da Crise da Ciência vai voltar no Galileu Galilei, vai passar pelo Descartes, vai mostrar como a gente foi distanciando da ciência os problemas da razão. Então, nós abandonamos os problemas autenticamente humanos. Eu acho que esse é o ponto aqui que o professor Tommy está ressaltando. A gente esqueceu o homem dentro de tudo isso, né? E mesmo quando a gente foi estudar o homem, a gente naturalizou o homem. Isso. A gente olhou para a psique humana como neurônio, olhou para a psique humana como passagem elétrica, como psicofísica, né? Então, esquecemos os problemas da razão, abandonamos os problemas da razão, e por mais que a gente avance cientificamente, a gente vai sempre naufragar nesse ponto, né? Ou seja, a gente não vai responder às grandes perguntas do homem. Essas grandes perguntas, e aí eu vou citar a frase do Wittgenstein, que eu gosto muito, não sei de cor, mas ele diz assim, né? Sentimos que ainda que todas as possíveis questões da ciência recebam resposta, os problemas da nossa vida não foram nem mesmo tocados. 1921, então, portanto, um pouquinho antes aí do Russell escrever sobre psicologia fenomenológica, né, mas mostrando o quanto era viva essa discussão naquela época, né, professor? Eu acho que se a gente quisesse resumir isso que você disse, que o Russell vai dizer, de certa forma, é assim, ainda se tenta fazer uma zoologia do conhecimento. Esse é o resumo, vamos dizer assim, de tudo. Se busca ainda uma espécie de zoologia do conhecimento. Você quer demonstrar o conhecimento, você quer comprovar o conhecimento nos aspectos, no caso do humano, zoológicos. Quer dizer, nada daquilo que é próprio do humano, né? Nada daquilo que é estritamente do humano, que é a sua racionalidade. Então, na verdade, não é só ter deixado o humano na sua totalidade de lado, mas aquilo que é especificamente do humano, quer dizer, sua racionalidade. E com isso, claro, está lá na Crise, né, de maneira bem sutil, mas a gente percebe logo na primeira parte, quando o Russell diz assim, não ter mais a crença na razão leva a sérias consequências, como, por exemplo, não ter mais a crença na liberdade. Assim. Porque se eu faço uma zoologia do conhecimento, eu não tenho liberdade, eu tenho, na verdade, condicionantes, eu tenho, na verdade, condições, sejam biológicas, neurológicas, ambientais, que o problema, de certa forma, cai em vários problemas, né, professor Tommy? O problema ético, ele fica à parte. Isso mesmo. O Russell também disse que não há uma zoologia das nações. Quer dizer, como que você vai entender as comunidades a partir desse, vamos dizer assim, afunilamento, né, de todas as questões para as questões naturalistas? Agora, é claro que isso, a gente tem que observar bem que isso é uma crítica no sentido mesmo, vamos dizer assim, grego de crítica, no sentido de análise, não é uma crítica no sentido de dizer assim, ciência, não devemos fazer ciência. Sim, claro. Somos anticientíficos. É um juízo fundado, né? Isso, é ao contrário, é justamente a tentativa de encontrar o princípio bom, como o Russell dizia, né? Cadê o princípio bom? Quer dizer, cadê aquilo que vai dar unidade, né? A isso? Perfeito. Você citou, por exemplo, o David Bohm, né? E aí eu poderia incluir também tantos outros aí, que Heisenberg e tantos outros, que ao levar a cabo as suas investigações físicas, né, vamos dizer assim, chegaram justamente no limite em dizer assim, isso não pode ser mais pensado como por si mesmo. Isso tem que ser pensado dentro dessa totalidade, quer dizer, essa ciência, por mais regional, por mais finita que seja, ela tem que ter a sua base numa espécie de tarefa infinita. Tem que estar pautada numa espécie de teleologia, quer dizer, tem que estar pautada numa espécie de fins, porque isso em si mesmo não responde. Mas o método, de alguma forma, o método indutivo, né, que é o método adotado
primordialmente pelas ciências, ele está condenado a ser um processo indutivo infinito, sempre buscando melhores medidas, uma melhor compreensão, e de alguma maneira ele é incompleto, né? Quer dizer, se eu uso apenas... Eu acho que essa que é a questão, né? No final, ele vai considerar que as nossas ciências terminam funcionando muito mais como uma máquina computacional do que efetivamente alguma coisa que os gregos honraram com o nome de ciência, né? Eu sei que esse é um tema que lhe é muito caro, eu vou deixar para você falar mais dele, mas que, quer dizer, com a ideia de teoria, ou seja, de alguma coisa que é uma visão da realidade expressa, muito bem expressa, com a razão, perde-se totalmente o insight, ao ponto tal que, se alguém te perguntar o que se passa na física quântica, né, normalmente o físico quântico fala assim, olha, a gente também não sabe, não se preocupe. Lá embaixo é matemática, né? O que é importante é a matemática. E todo aquele formalismo matemático carente de intuição do que efetivamente ocorre ali naqueles fenômenos que eu quero compreender. E aí vem a questão, né, de que as ciências naturais, de fato, não enfrentam o problema do ser, né, da natureza. A física não encara o ser físico. A psicologia não encara o ser psíquico, psicológico. Enfim, deixa eu mutar aqui a Thaí. Podemos dizer que esses autênticos cientistas, né, não esses que defendem a ciência como crença, mas os autênticos cientistas, eles, no final das contas, percebem que a fronteira da ciência é a metafísica, que para o Russell era a filosofia primeira. Né? Sim. E para o Russell, no final das contas, era a fenomenologia que poderia oferecer. Né? A fenomenologia poderia ser, então, essa base, né, para essa cisão, vamos dizer assim, que se de um lado nós temos, vamos dizer assim, o abstrato, né, mas numa nuvem, e do outro lado nós temos as ciências todas no empírico, né, a fenomenologia seria justamente aquela que poderia oferecer não só a transição, mostrar como que tudo isso acontece, né, vamos dizer assim, como isso se dá numa espécie de correlação, que isso não acontece separadamente, né, que isso é correlato, mas que isso tem uma base, tem uma unidade. Por mais que as ciências sejam diferentes uma das outras e que elas conquistaram historicamente os seus objetos, né, elas, no final das contas, possuem nos seus domínios uma espécie de unidade. E a consciência dessa unidade, vamos dizer assim, ela é fundamental para o cientista. Né? A perda dessa unidade é que gerou aquilo que o Russell vem dizer como conhecimento decapitante. Né? Por isso que ele diz ciências de fatos, homens de fatos. Né? Exato. Eu separei uma série de trechinhos aqui para a gente estimular aqui nosso papo, tentando agora fazer uma ponte. Obviamente, o Russell não foi muito bem recebido com essa crítica, né, à ciência. Tem muitos autores que falam sobre essa crítica da ciência. Em particular, eu trabalhei bastante o Cockelsman. Não sei se você conhece o Cockelsman. Talvez. Joseph Cockelsman. Exato. E o Kiesel, né? Eles têm um livro muito bom sobre esse problema da ciência, onde ele diz basicamente o seguinte, né? Que para que as ciências atinjam o seu pleno esclarecimento, ou seja, que elas sejam de fato compreendidas, o seu papel, e por que o método delas funciona, né? Porque tem isso também, né? Por que eu consigo fazer ciência usando esse tipo de método que mede e prevê, né? Por que essas previsões funcionam, né? É necessária essa crítica da ciência. Todas as ciências, em última instância, se baseiam na evidência, todo mundo aceita isso, etc. E essa experiência, e aqui entra o problema crítico, né? A evidência também no sentido baixo, né? Sim, não é no sentido último. Não no sentido último. Mas é aqui que abre a investigação, que eu acho que vai levar para a gente para o eu originário, para essas coisas, né? Então, pode-se afirmar que essa evidência, elas envolvem sempre um sujeito, e isso quer dizer que as ciências se fundam, em última análise, nessa vida subjetiva, na intencionalidade produtiva dessa subjetividade, que precisa ser, então, investigada, digamos assim, né? Acho que para aqui que eu queria ver se a gente migra agora, vai nessa direção dessa investigação da subjetividade produtiva como produtora da realidade. As consequências disso
é que não são fáceis de aceitar, né, professor? Porque o que ocorre? Para eu ser radicalmente objetivo, eu tenho que ser radicalmente subjetivo. Ou eu entendo a subjetividade fino em fundo, como diz o italiano, até o fim, ou se eu não chego no fundamento subjetivo que constitui todo esse fenômeno, na intencionalidade produtiva, como eu justifico depois todos esses métodos, né? Eu acho que a coisa funciona. Eu costumo dar um exemplo que é até meio banal, mas assim, eu acho que dá uma clareza sobre isso, né? Uma clareza assim mais básica sobre isso. É claro que esse conhecimento científico, naturalista, ele funciona. Então, vamos pensar assim: foram criados radares, né, para carros. Isso é tecnologia, isso é ciência que funciona. Sim. É uma tecnologia, uma ciência tecnológica, né? Uma ciência, vamos dizer assim, até mais pragmática e utilitarista que na época do Russell. Agora, se essa ciência, esse conhecimento tem a sua demarcação regionalizada, quer dizer que aquilo resolve, aquilo diz respeito a uma espécie de, vamos dizer assim, de identificação, de você conseguir identificar quem ultrapassou a velocidade, de você minimizar o trabalho humano, tudo isso, essa demarcação, ela é válida. Eu acho que ela tem a sua, entre aspas, evidência. Mas a partir do momento que se pega esse entendimento de que isso vai resolver o problema do trânsito, aí é o problema, aí que mora o problema, aí é que é a perda da unidade. Aí é você pegar o conhecimento que é regionalizado e tentar colocar ele como verdadeiro ou válido para um conhecimento que é totalizante. Sim. Que diz respeito à totalidade do mundo. Quer dizer, não é só a questão de você identificar um carro, mas é você pensar na educação do motorista, de você pensar na boa convivência desses motoristas. Quer dizer, você está colocando problemas que não foram tematizados por esse conhecimento e que ainda esse tipo de conhecimento exclui por princípio. Exclui por princípio a educação, por exemplo, como que se educa, como que se forma alguém para o trânsito. Então, esse conhecimento científico não é que ele não tem as suas validades ou contribuições, mas se deve entender que ele tem a sua demarcação. E a sua demarcação é finita, como diz o Russell, é uma demarcação bastante delimitada. Ali não se coloca esse problema. O cientista, que é aquele que tem consciência da unidade, ele sim vai, então, mesmo sendo um cientista, um físico, alguém do processamento de dados, alguma coisa assim, do Vale do Silício, que seja, ele vai, né, na sua ingenuidade positiva, no sentido positivo, perceber que isso tem, que esse conhecimento, que esse produto, que esse conhecimento científico tem um enraizamento, que ele não é um conhecimento que vai dar conta da totalidade das coisas, e não é isso que acontece no final das contas. Pois é. Agora, nessa investigação do fundamento do conhecimento, no fundamento que poderia restituir, por assim dizer, uma dignidade plena, o nome ciência, né, digamos, a todas as ciências, tudo bem, esse é um problema maior do filósofo, né, ou seja, os físicos estão lá resolvendo seus problemas, eles estão ocupados. Ele começa, então, a avaliar uma série de estradas, né, para como mostrar a validade, digamos assim, da ideia fenomenológica de que a subjetividade, a intencionalidade, digamos, dessa subjetividade que é produtora de realidade. E aí, assim, obviamente a gente não tem como explorar todas as vias, a via cartesiana, né? A gente poderia aqui passar por várias delas, ou mesmo dentro da crise, onde ele apresenta a via da psicologia e a via do mundo da vida. Eu acho que se a gente pincelar um pouquinho da via do mundo da vida, para o pessoal entender a diferença de atitude natural, né, atitude transcendental, e perceber que existe uma via para chegar a esta evidência. Uma via que não só o Russell percorreu, e embora seja, a gente poderia dizer que é difícil, que se o Psolato quiser percorrer, ele pode percorrer, se a Flávia quiser percorrer, ela também consegue, ou seja, porque ela tem
ela está explicitada metodicamente? Eu não sei, queria fazer essa provocação, ver um pouco como é que você traria essa questão. Então, bom, em primeiro lugar, isso que você mesmo disse, aqui a gente está fazendo uma síntese da síntese, quer dizer, alguma coisa bem inicial, né? O Russell não faz isso do ponto de vista do seu posicionamento filosófico, ele não tem um posicionamento que ele está defendendo e vai defender até o fim, ao contrário, ele vai problematizando, vai descrevendo tudo isso e tentando, né, mostrar caminhos para a solução disso. Bom, a questão do mundo da vida é um ponto importante, porque o Russell ele vai justamente, bom, dizer assim, olha, não quer dizer que para ter conhecimento, pegar aquilo que a gente estava falando inicialmente, o conteúdo do conhecimento, é claro que depende do ato do conhecimento. Aquilo que eu disse, olha, o conhecimento começa na experiência, apesar do Russell ter percebido analisado que não deriva, mas começa na experiência. Então, você tem a presença do psicofísico. Quer dizer, o psicofísico participa disso. Então, nós não teríamos como discutir conhecimento, discutir como que nós formulamos o conhecimento sem abordar a questão da percepção, abordar as questões cognitivas específicas, né, processos psicofísicos cognitivos e tal. Isso tudo participa. Mas participar é diferente de estar fundado. Então, onde entra o mundo da vida aí nessa ideia? Bom, se o psicofísico participa, nós não podemos falar que a vivência que leva, então, a vivência que se estabelece nessa experiência, essa vivência não pode ser psicológica, apenas psicológica. Ela faz parte. Aliás, até porque o Russell mesmo, né, em diversos textos, ele, como ele mesmo dizia, que ele era um filósofo principiante, né? Ele, próximo de morrer, também disse isso, né? Ele ainda não tinha saído do estatuto de filósofo principiante. Hoje a gente encontra aí um monte de gente dizendo eu sou filósofo, eu sou um grande filósofo, né? E o Russell, até próximo de morrer, dizia que era um filósofo principiante. O professor Meneghetti, ele falava isso também, tá? Ele fala assim, às vezes eu encontro pessoas que dizem eu sou filósofo, ele fala, dentro de mim eu sorrio. Porque ele se considerava alguém que está no princípio, alguém que está tateando, né? E, em verdade, ele encontrava um montão de gente que já dizia que já tinha chegado no fim, né? Que já tinha, então, dado conta de toda a realidade e tal, e isso a gente encontra até hoje, né? Bom, mas se, então, temos que levar em consideração os aspectos psicofísicos, mas aquilo que produz, aquilo que é conteúdo do conhecimento não está fundado no psicofísico, apesar do psicofísico participar, então o Russell diz assim, nós temos que encontrar nessas vivências, então, e daí por isso que ele vai sugerir o termo vivência, diferentemente de experiência, porque então experiência estava justamente ligada, apesar que o Russell usa a palavra experiência também, mas a palavra experiência estava ligada nessa compreensão naturalista, né? O empírico quer dizer aquilo que vai possibilitar o conhecimento diz respeito, então, àquilo que inicialmente formado de forma sensualista. E está aí a base de tudo. Não, o Russell diz, há sim o sensualismo, só que, inclusive, o empírico não pode ser entendido só dessa maneira. Também em outra passagem, o Russell diz isso, né, que os fenomenólogos são mais empiristas, né, são os autênticos empiristas, porque entende a experiência não só nos aspectos psicofísicos, entende a experiência como também o lugar da doação efetiva, quer dizer, a doação, o sentido dado. Não só as questões, vamos dizer assim, quantitativas, mas o sentido também é dado. Então, quer dizer que o empírico não está só o aspecto sensualista, mas também o sentido. Bom, eu acho que aí esse é o caminho onde o Russell vai, de uma outra maneira, chegar justamente nessa compreensão de que o mundo da vida é esse mundo vivido de maneira originária, essa que ainda não faz esse enraizamento naturalista. Não é esse que é formado culturalmente por uma atitude natural. Hoje a gente sabe muito bem, as crianças aprendem na escola justamente isso que o Russell lutava tanto. Ele não lutava para não ensinar ciências na escola, vamos dizer assim, mas ele lutava para
para que não se formasse uma cultura, quer dizer, uma produção humanista, né, humanitária, de que todo conhecimento, toda a verdade está pautada nesse tipo de conhecimento, porque é um tipo de conhecimento. É um tipo de atitude possível no interior do mundo da vida, né? Ou seja... Isso mesmo. E aí, se você muda isso, quer dizer, quando o Russell fala da renovação, que eu citei aqui, eu acho que a renovação é justamente quando você recupera esse mundo da vida. Quer dizer, esse mundo, você mesmo disse lá nas investigações, o Russell descreve, né, várias formas intuitivas que não seria só aquela colocada por Kant, que seria a intuição sensível, né, que no final das contas é o que dá o fundamento e a base para a compreensão da ciência moderna, né, da forma de desenvolvimento da ciência moderna. Não temos só a intuição sensível, nós temos aí aquilo que o Russell vai chamar de intuição categorial, a intuição do sentido. O sentido é dado. O sentido também é dado. Mas aí se educa, se forma pessoas, crianças, no caso, para que se desconsidere o sentido. Eu também dou outro exemplo banalzinho, mas que é um exemplo que clarifica um pouco isso aí, né, de forma sintética. Quando a gente tem lá na quinta série, quarta, quinta série, o professor de ciências, né, geral lá e tal, ele diz assim, Geometria, né? Geometria é o fim. Descobrir o que é a água. Por fim, vamos descobrir o que é a água. Então, a água, né, o fundamento da água é ser hidrogênio e oxigênio. E aí, então, se tem uma atitude, vamos dizer assim, de retificar o conhecimento. Tudo aquilo que você viveu está errado. Você desconsidera tudo isso, porque o conhecimento mesmo, aquilo que é verdadeiro da água é ser hidrogênio e oxigênio. Tudo o resto é subjetivo, e subjetivo no sentido pejorativo, né? Sim, subjetivo no sentido de relativo e com um valor menor, e o conhecimento realmente autêntico, o conhecimento realmente fundado seria esse conhecimento simbólico, matemático, né, que representa, então, o universo seria escrito em leis matemáticas, né, basta saber ler esse livro. Mas aí é que entra, né, quer dizer, na investigação, nesse processo de investigação, que se volta, digamos, para a interioridade, por assim dizer, né, para o mundo interno dessas vivências, é muito importante um método, né, é muito importante passagens metódicas. Então, entendo que dentro desse aspecto metódico, que ainda não é resolutivo, digamos assim, do problema, né, eu concordo, acho que o Russell ele é muito honesto, né, fala assim, olha, eu tenho as ferramentas para investigação, agora, depois que você chegar no terreno de investigação, meu amigo, aí tem muita coisa para investigar, né? Aí tem ciência para fazer, digamos assim. Eu acho que dentro dessa passagem, muito importante seria a compreensão da epoqué mesmo, né? Ou seja, existem... A gente lê em vários momentos diversos tipos de epoqué, né? Você tem uma epoqué psicológica, fenomenológica, você tem uma epoqué transcendental, e, ao mesmo tempo, a ideia de que eu preciso dessa epoqué, então, para fazer a redução ao mundo da vida, a redução ao meu corpo vivo, etc. Essas são passagens muito frequentes nas aulas, quando as pessoas estão estudando ontopsicologia, que o professor cita essas epoqués, cita a redução, e gera, normalmente, bastante questionamento, bastante dúvida. Em relação específica, poderíamos pegar uma delas, por exemplo, aqui, a transcendental, não sei se talvez seja a mais fácil ou a mais difícil, não sei se você gostaria de escolher alguma outra para exemplificar, né? Ou seja, para eu adentrar nesse território de investigação, dado que eu dou como certo o mundo dentro dessa atitude natural, ou seja, um mundo já dado ali, onde eu, sujeito, não participo, como a gente poderia explicar aqui a questão dessa redução? Vamos falar da transcendental, a epoqué transcendental, que eu acho que talvez seja a melhor para a gente entender assim, como entrar no bendito do mundo da vida. Pois é, vamos colocar essa dessa questão forma. transcendental é a parte mais nervosa, vamos dizer assim, aí, né? Da fenomenologia, mas poderíamos colocar em termos assim mais simples desse modo. Bom, havia então a necessidade para chegar então nesse conhecimento apodídico, né? nessa evidência apodídica, nisso que nós poderíamos dizer assim, fundada, né? O autêntico universal.
né? Esse autêntico universal não pode estar baseado nos fatos, ou no modo como se entende os fatos, né? O modo como se entende os fatos é justamente pautado nessa ideia, vamos dizer assim, material, temporal, né? Que para o Russell é o modo que sofre efeitos, né? Que é reativo, né? Então, o Russell também dizia lá tem uma parte lá das ideias 1 que o Russell diz assim, olha, o que interessa a fenomenologia é a árvore que não queima. Porque a árvore que queima diz respeito a um conhecimento específico. E ali você não consegue aquilo que é universal da árvore. Aquilo que é fundamental, ou fundamento da árvore é aquilo que garante o conhecimento, né? Que até então nem os filósofos não tinham percebido, porque muitas vezes até se tinha falado de transcendental, mas transcendental como alguma coisa abstrata, né? Que também estava fora de toda de levar em consideração toda essa questão empírica. Bom, o Russell, então, nessas investigações que vão ser descritivas, ele vai, então, aos poucos, construindo isso que se chamou de método fenomenológico. Né? Há necessidade de um método. Por quê? Porque nós já estamos imersos no mundo cultural e um mundo que coloca como pressuposto básico o próprio naturalismo. Daí, por isso que eu disse inicialmente na minha fala que a psicologia representa aí o avanço, entre aspas, né? É um avanço no sentido específico, mas para o Russell, um retrocesso, porque o próprio Russell dizia, em termos da psicologia, né? Essa ciência que nasceu com a autêntica tarefa de ser ciência da subjetividade, né? Que contradição, né? Ela perverte o seu caminho. Ela perverte o seu caminho. Por quê? Porque ela deixa de lidar com a subjetividade tal como a subjetividade é. Ela lida com a subjetividade do modo como são as coisas. Do modo como se entende os fatos naturais. Então, vai se entender consciência, subjetividade, da mesma maneira que se estuda árvore física, pedra física, água física, dessa mesma maneira. Então, cheia de preconceitos, vamos dizer assim, que são a ideia, a associação das coisas, a comparação com as coisas, o hábito com o que o David Hume dizia, de se entender as coisas. Bom, se é hábito, todo mundo entende as coisas assim, se é espontaneamente, todo mundo está entendendo desse jeito, é esse jeito. É desse jeito mesmo. Então, nós temos que recomeçar. Eu acho que a Epoquê diz respeito, vamos dizer assim, inicialmente, de um recomeço, de voltar às origens, ao princípio dos princípios. Eu acho que isso é o que motiva a Epoquê, antes de mais nada. A gente diria até, acho que talvez em outra psicologia, que o sujeito não usa a própria intuição, né, para conhecer a experiência atual, mas ele projeta na experiência atual a experiência passada e um conhecimento que é meramente geométrico, por assim dizer, né? Isso ou seja, mesmo. então, ou seja, um conhecimento sem nexo ontológico. Eu não tenho uma relação direta, imediata, vivente, onde uma coisa interfere e faz a outra, né? Porque eu já projeto naquela coisa, então eu perco toda a riqueza do encontro Isso com o mesmo. meu objeto de estudo, seja lá o que for, porque eu projeto nele já determinadas categorias. E depois é óbvio, é compreensível teorias tipo kantianas, né? Coisas afins. Isso, né? você já tem uma série de categóricos à sua mão, né? À mão, vamos dizer assim. E aí eu acho que é isso, né? Quer dizer, é mais que o uso, já não se evidenciou, não se explicitou o que está na base, que é a intuição. Não se conhece nada sem intuição. O problema é que se substitui aquilo que é intuído por aquilo que está dado. Se substitui. Então, você assume aquela teoria, vamos dizer assim, em substituição ao conhecimento intuitivo, que imediato, está intuitivo. Lá, que está lá. Exato. E que você desconsidera. Quer dizer, por isso que, então, perverte, né? Por isso que, então, há uma perversão. Ou seja,
Eu acho que aqui a gente consegue fazer uma ponte boa, né? Quer dizer, isso é um problema para a ciência? Sim, mas é um problemão para o sujeito também. Ou seja, do ponto de vista da psicologia, é um problemaço, porque ali, quer dizer, você vai tentar compreender as individuações, digamos assim, projetando nelas determinados modelos mais ou menos naturalizados, mais ou menos as metapsicologias, né, como diria o Freud, e assim vai. Ou seja, eu perco, justamente, nas ciências naturais a gente pode até dizer que seria quase que aceitável proceder dessa forma e que não é tão vistosa assim a dor, né, de decapitar, digamos assim, o conhecimento. A gente só se dá conta da dor quando a gente vê que chega um gênio e que tem uma nova intuição e aí ele redescobre determinadas coisas baseado na intuição e ele diz a todos, olha, certo, eu conheço toda a matemática, mas essa minha descoberta, seja a relatividade, seja a maçã do Newton e assim sucessivamente, são processos novos, portanto, derivados de intuição. Eu acho que aí eu concordo com o Russell que mesmo para o cientista é um problema, porque acaba sendo um problema ético, né? Você Assim, não acaba elimina sendo um várias problema, dimensões, acaba sendo um problema por exemplo, no nosso caso hoje em dia do vírus em si, mas acaba sendo um problema ético para a humanidade. Perfeito. Né? Então, Perfeito. isso gera, sim, um problema, um dilema, né? Poderíamos dizer assim. Um dilema, eu acho que isso é uma das consequências aí, né? Dessa não consciência ou da presença da razão ou da falta de crença na razão. Né? O cientista hoje, vamos dizer assim, o cientista cotidiano, né? O cientista massa, né? Vamos dizer assim, pegando a ideia de massa de Ortega y Gasset, né? O cientista massa. Hoje a gente pode dizer que há cientistas massa, né? O cientista massa. Não estou dizendo aquele como aqueles que se destacam, né? Claro. Aqueles que se destacam, eles não ficam, eles não estão, eles saem da ciência massa, né? Eles saem da ciência massa por mais contribuições científicas que eles tenham contribuído. Agora, o cientista massa, então, ele vai sempre reproduzindo o conhecimento, né? Ele vai sempre, mesmo que esse conhecimento avança, ele avança, mas é uma avançada reprodução. Quer dizer, você não tem esse retorno ao originário, né? E quando a gente fala de subjetividade aqui, essa subjetividade como originária, ou esse transcendental que a gente estava falando, que é originário, não é um conceito abstrato. Como muita gente às vezes entende que, como em Kant é um conceito, em Russell não é um conceito. E aqui eu vou usar a metáfora que a própria professora Angela Lisbello, que é uma grande conhecedora do Russell, né? É uma grande especialista no Russell, ela diz assim, ó, o transcendental, ela usa essa metáfora, é como se fosse um vidro, que quando a pessoa olha a janela, quando a pessoa está olhando na janela, ela só se dá conta dela olhando e da árvore olhada. E ela não se dá conta que há alguma coisa entre isso, porque é um vidro, né? E o vidro não se destaca ao olhar a árvore pela janela. Então, quando você olha a árvore pela janela, e claro, colocando aqui entre parênteses, o vidro tem que estar bem limpinho, porque senão você vê, né? Mas se o vidro estiver bem limpinho, né? Você só vê você olhando, é o sujeito psicofísico, né? E a árvore olhada, quer dizer, a coisa mundana. Você só vê isso. Então, você desconsidera aquilo que possibilita o olhar e possibilita que a coisa física se mostre. Quer dizer, o que é que está possibilitando as duas coisas? É esse vidro. Então, esse é o transcendental. Esse transcendental para o Russell, ou essa subjetividade transcendental para o Russell, que foi conquistada pela essa epoquê transcendental, que é uma epoquê, então, que, em primeira instância, em termos de motivação, vamos dizer assim, ela diz respeito a essa busca por um princípio, por um princípio bom, pela origem, pela manifestação originária das coisas, pela doação efetiva das coisas, tal como elas se mostram, deixando de lado todas essas categorias que são dadas, ou que estão previamente dadas como crenças, porque são crenças. Você abre mão, Russell mesmo na introdução das ideias, eu gosto muito de dar essa introdução para os meus alunos, porque lá o Russell diz assim,
é fundamental identificar os obstáculos espirituais. Os obstáculos espirituais significa o quê? Significa aqueles obstáculos que nos impedem, espirituais, são culturais, aqueles obstáculos que nos impedem a chegar a essa intuição originária das coisas, a doação efetiva das coisas. Por quê? Porque nós já acreditamos, já nós temos um posicionamento e muitas vezes as pessoas não abrem mão desses posicionamentos. Sim, toda uma herança cultural faz uma camada que também, de alguma maneira, é acessível, né? Está disponível quando a gente nasce. Uma coisa que eu falo até em relação, por exemplo, à ontopsicologia, que tem a ver com o que nós estamos tematizando a fenomenologia aqui, que eu digo assim, olha, é muito interessante porque o professor Meneghetti, ele não é uma espécie de russeliano que está repetindo que o Russell não está repetindo a teoria fenomenológica, mas ele captou muito bem aquilo que a fenomenologia, enquanto esse método, quer dizer, enquanto essa condição de poder chegar a um conhecimento autêntico oferece, para que a gente não possa reproduzir, mesmo que seja de maneira diversa, mas reproduzir a mesma coisa, reproduzir o mesmo fundamento naturalista. E é claro que quando você faz isso, você descobre, quer dizer, você tira os véus daquilo que até então estava presente, mas não era tematizado. Eu acho que isso é, vamos dizer assim, a epoquê que vai dessa epoquê psicológica, que começa com a epoquê psicológica. E também digo assim sempre, porque na psicologia, você sabe muito bem, você também fez psicologia, sabe muito bem que, principalmente dentro dessas abordagens chamadas de fenomenológicas, fica uma espécie de repetição, quase que de mantra, né? De que o psicólogo, né, quando está alinhado à fenomenologia, ele é alguém que suspende, né? Para poder, então, captar aquilo que o seu cliente, o seu paciente traz, ele usa a epoquê, quer dizer, ele usa esse recurso de suspensão, de colocação entre parênteses, como o próprio Russell dizia, no sentido de olhar para aquilo que a pessoa está dizendo. Agora, eu sempre falo o seguinte, a epoquê diz respeito à identificação desses categóricos. Você tem que identificar e buscar a validação deles. Não é uma atitude, uma espécie de atitude, vamos dizer assim, solidária, empática, como se diz hoje, né? E que você recebe a pessoa por ela mesma. Como que você pode receber? Como que você pode chegar a alguma coisa que se manifesta por ela mesma, se você não sabe quais são os obstáculos que estão no seu olhar? Você precisa identificar esses obstáculos. Você precisa identificar o modo como você pensa sobre as coisas. Eu acho que aqui a gente começa, de fato, a entrar na questão que eu acho que é a contribuição, né? A cerejinha do bolo que você me deu de bandeja aí, eu nem esperava que uma bandeja tão perfeita assim, né, para colocar esse tema aqui para nossa discussão, que é o seguinte, parece que o passo ulterior aí que o professor Meneghetti dá e é uma das críticas que a gente vê na academia, né? Quando eu participei de inúmeras bancas na época do doutorado em psicologia, e pessoas que estudavam Heidegger, principalmente Heidegger, né? Porque é muito mais presente Heidegger na psicologia do que o Russell. E uma carência muito grande de um método, né? Todo mundo girando em torno dessa problema. Não, você não pode ter um método. Não pode haver um método. E aqui eu faço uma digressão, se você me permite, depois tem um quadro aqui de conceitos para a gente fazer um bate-bola, mas a digressão é a seguinte. Ora, se você faz de fato, e a gente vai ver que a leitura do campo semântico no impacto, aquilo que a gente chama de campo semântico, nada mais é do que uma suspensão das validades acerca daquele sujeito que eu tenho diante de mim. Ou seja, eu escuto o que você diz, mas eu te ausculto. Eu utilizo como recurso básico, eu vou usar sempre uma linguagem russeliana para a gente fazer uma ponte, o meu corpo vivo, em ontopsicologia diríamos o meu organísmico. Eu não posso abrir mão da minha percepção organísmica, de uma percepção o mais próxima possível de uma percepção originária, do impacto que aquele sujeito me causa. Não obstante, eu preciso ouvi-lo racionalmente, eu preciso ouvir tudo que ele me diz,
e compreender se existe uma distonia entre o que ele me diz e aquilo que ele me comunica. Isso no Russo está presente também na crise, quando ele faz uma proposta de método para a psicologia, que depois, de alguma forma, ficou abandonada. A gente poderia dizer o seguinte, essa proposta, tudo bem, o Merleau-Ponty talvez tenha desenvolvido, não sei, ele não chegou, aparentemente, num método consistente. Ele abandona depois essa estrada. Eu acho que talvez o mérito aqui que a gente poderia trazer para o professor Meneghetti é que quando ele se permitiu, na linguagem russeliana, né, a entropatia ou endopatia, ou seja, esse encontro das vivências intencionais do cliente com as dele, abrindo mão da sua posição personalista, da sua posição de personalidade, de quem eu sou, do que eu sei, do que eu estudei, mergulhando no mar dessa vivência. Então, a partir dali, ele começa a propor um método para as outras coisas que são observáveis. Ou seja, quando você me conta um sonho, você faz variável emocional de um modo e você verbaliza uma coisa. Então, tem ali uma distonia. No meu sonho tem um determinado símbolo, mas a imagem, a variação que você me causa é uma variação de outro tipo. Isso, aí sim, cientificamente analisado, muitos casos, muitas circunstâncias, muitas vezes percebido, muitas vezes vivido, você começa a ver que existe uma tipologia nessa coisa. Existe uma configuração que é muito humana, é demasiadamente humana para eu não reconhecer, porque eu não estou investigando essa coisa com a racionalidade apenas. Eu estou investigando ela, em primeiro lugar, com a intuição, com a minha percepção orgânica, e depois com a racionalidade, para convergir isso num método. E aí que eu coloco no meu doutorado, eu coloquei a seguinte pergunta, né, a seguinte provocação. A fenomenologia ganha finalmente um método, né, de alguma forma, apelando aqui, Tommy, para o Goethe, né, como um proto-fenomenólogo, aí, alguém que tentou fazer descrição multifacetada do mesmo fenômeno. Né? Então, quando você olha o método ontopsicológico, você vê que ele coloca anamnese, linguística e biografia histórica. Como esse sujeito me conta a história dele, que palavras ele escolhe, que eles não escolhem. Fisionômico, cinésico, prosêmico. Então, linguagem corporal, como ele se expressa corporalmente. Né? Campo semântico, que é essa interação intersubjetiva, mas, no fundo, a gente poderia, em termos russelianos mais simples, falar de corpo vivo e de endopatia, entropatia. Né? Essa interação. Falamos do problema ou sintoma também como linguagem. Né? Por fim, que resultados esse sujeito obtém com as decisões que ele toma, ou seja, qual é a dinâmica que prevalece dentro do processo decisório desse sujeito, né? O sonho. Né? Então, esse conjunto são 6 instrumentos aplicáveis, justamente porque, não sendo fácil fazer essa bendita redução, não sendo óbvio fazer a leitura do campo semântico, suspender os juízos que eu tenho, suspender a minha pessoa, aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, sendo complexo tudo isso, então ele propõe esses 6 instrumentos. Embora ele diga categoricamente que a linguagem que ele chama campo semântico, que é justamente essa interação vivente entre os nossos corpos vivos, né? É a linguagem universal total. Quer dizer, se você chegar a ler essa linguagem, as outras não vai haver contradição. Não tem como haver contradição. Elas vão simplesmente, como um índice, elas vão nos levar lá naquele ponto de compreensão, ou seja, o que este eu originário, este onta, no mundo da vida, está falando, está verbalizando, está intencionando, está construindo. Então, aqui, talvez seja a grande contribuição, se você quiser, queria ouvir um pouco da tua visão sobre isso, se você entende dessa maneira, porque eu vi que você colocou aí, né? O professor, ele é russeliano, mas não é, ele deu uns passinhos, mas deu uns pulos. Né? Eu costumo dizer assim, porque o meu campo de pesquisa, né, não é a fenomenologia pura, porque eu sou psicólogo, né? Meu conhecimento da fenomenologia enquanto filosofia vem dos meus próprios estudos mesmo, né? Mas o meu interesse mesmo na fenomenologia é naquilo que
se consagrou, o próprio Russell, né, isso é bom, meu próprio livro sobre isso, né, chamada psicologia fenomenológica. Né? Então, o Russell chega nessa concepção de psicologia fenomenológica que não é essa epoque transcendental que diz respeito, então, ao filósofo, que diz respeito, então, à demarcação, à descrição desses universais a partir de conceitos universais, né? E de uma teoria, vamos dizer assim, aquela filosofia fenomenológica, que é a teoria fenomenológica, pautada, então, nessas descrições eidéticas, né? Usando mais a terminologia do Russell, mas que, então, para chegar, inclusive, nessa própria fenomenologia transcendental, nesses conceitos, é fundamental que se passe pelo psicológico, mas um psicológico que não se reduza a um psicológico psicofísico, mas um psicológico que tenha, assim, um enraizamento nesse universal. Então, numa descrição fenomenológica desse psicológico, que se busque o eidético desse psicológico. E é interessante, porque para o Russell, a tarefa do psicólogo, né, não do psicofísico, mas do autêntico psicólogo, então, que faz uma psicologia fenomenológica, e aqui psicologia fenomenológica deve ser entendida não como uma abordagem, mas como a própria ciência fenomenológica, diz o Russell, né? Essa psicologia fenomenológica, mesmo sendo empírica, mesmo tendo seus encaminhamentos empíricos, ela tem que se realizar de modo descritivo e tipológico. Não categórico, mas tipológico, porque o tipo vamos dizer assim, aquela unidade do eidético. Exatamente, a tipologia, né? Como aquilo pode se manifestar? Historicamente, pode se manifestar de muitas maneiras, mas sempre vai ter uma unidade, sempre vai ter a sua essência, a sua permanência daquilo. Aquilo pode se manifestar de forma diversa, mas aquele núcleo, vamos dizer assim, é sempre o mesmo. E o tipo é justamente a descrição desse núcleo, é a descrição desse eidético que é vivido. Então, o que acaba acontecendo, Érico, é que, quando eu falo isso, né, da ontopsicologia, é que na arquitetônica da fenomenologia e, consequentemente, no programa da psicologia fenomenológica, né, essa psicologia fenomenológica, é claro, ela não é uma psicologia fenomenológica russeliana, aquilo que o Russell descreveu é ponto final. Quer dizer, há muitas coisas para se descrever, mas que o rigor e o fundamento dessa psicologia, né, quer dizer, o fundamento dessa ciência tem que estar enraizado naquilo que é, por princípio, fundamental, quer dizer, essa questão da garantia do conhecimento. Né? Então, olha só, o que acaba acontecendo é que, quando se vai para a prática, e aí a prática é diferente dessa investigação teórica, dessa investigação, essa prática não é uma investigação, essa prática é a prática que tem como fundamento aquilo que é investigado. Então, eu penso dessa maneira, eu vejo a ontopsicologia como a realização de uma psicologia fenomenológica na prática. Não é a única, mas eu acho que é a realização disso. Porque, podemos dizer assim, é uma psicologia fenomenológica teórica? Não. Não. Mas ela é uma psicologia fenomenológica na prática. Exato. Ele inclusive, ele posicionava dessa forma. Você sabe muito bem, eu não convivo com assim, eu não tenho a formação, não tenho a prática, não tenho tanto aprofundamento na ontopsicologia. Meu campo mais é fenomenologia, você sabe. Né? Sim. Eu convivo com vocês por conta dessa relação da fenomenologia com a ontopsicologia. Mas eu sei muito bem, pelos escritos do professor Meneghetti, por exemplo, né, que aquilo que ele descobriu, ou pelo menos encontrou o fundamento na fenomenologia, não como uma teoria, mas como aquela garantia daquilo que ele experienciava. É a garantia científica rigorosa daquilo que se dava na experiência. E uma experiência que é essa, uma experiência que leva em consideração a racionalidade no sentido reflexivo, não a racionalidade científica. Quando você falou racionalidade aí,
Eu entendi que é a racionalidade científica, aquela teórica que a gente aplica. Não é isso. É que leva em consideração a racionalidade reflexiva, a reflexão, mas que, ao mesmo tempo, não desconsidera a vivência. Né? Eu pego um exemplo disso quando uma das alunas, discípulas do Russell, a Gerda Walter, ela foi uma grande pesquisadora da parapsicologia. E ela dizia o seguinte: olha, a parapsicologia experimental, essa feita em laboratório, ela é muito importante, mas ela é equivocada. Por quê? Porque o fenômeno telepático, por exemplo, não é um fenômeno que você quantifica e que você vai dizer que o fenômeno existe a partir do momento que você quantifica. Porque então vai dizer assim, olha, existe porque eu quantifico. Se eu não quantifico é porque não existe. É isso que aconteceu no final das contas, né? O que não é medido, o que não é mensurável não existe, né? Pois é, isso. Porque o Dr. Heine foi colocado depois a ridículo, né? Porque dizer, olha, você não consegue comprovar o fenômeno da telepatia estatisticamente, você não consegue criar formulações, você não dá fórmulas. Né? Ela diz que é um grande equívoco. Porque e hoje se faz a mesma coisa. Mas Tommy, mas aí se você me permite. Mas se você me permite. Só para terminar. As pessoas hoje falam assim: tem que ser empático. E você sabe isso na ontopsicologia, empatia, ou você tem ou não tem, não é uma coisa que você treina, não é alguma coisa que você tem um manualzinho, e que você fala assim, primeiro você olha para a pessoa assim, depois você aceita o que é. Não é isso, isso não funciona dessa maneira. Não. Ou você resgata isso em você, ou você resgata isso na sua humanidade, porque isso é vivido cotidianamente. Sim. Isso é algo evidente por si mesmo, do mundo da vida. O mundo da vida é intuitivo, o mundo da vida é empático, o mundo da vida é reflexivo. Só que a gente saiu desse caminho bom. A gente saiu desse caminho... e aí, para o Russell, como você mesmo disse, isso acontece com a idade moderna, né? Não, eu ia te falar, eu acho que a gente está chegando a bom termo, já são 10 horas. Mas eu ia te dizer que talvez, para quem pesquisa em parapsicologia, a gente teve oportunidade, eu acho que está aqui ainda, o Psolato deve estar aqui online ainda, mas está aqui. Quando a gente fez a pesquisa sobre campo semântico na Unicamp, um dos grandes desafios que a gente teve não era tanto medir, porque a gente abriu mão de medir o campo semântico, a gente mediu os sujeitos e as suas variações dentro de determinadas interações. Só que a gente precisava criar um experimento que atendesse, por assim dizer, às regras da vida, as regras do mundo da vida, ou seja, que simulasse de maneira verdadeira uma situação vida, uma situação que ocorre na vida. O meu primeiro desafio, professor Tommy, foi convencer o meu orientador, que está aqui, que é o professor Psolato, a gente usar o sonho como conteúdo capaz de providenciar esta empatia, esta aproximação entre pessoas que não se conhecem. Então, veja, o sonho, ele tem ele teve no final, a gente foi difícil chegar nele, né? Mas depois que a gente conseguiu testar e viu que funcionava, a gente falou, beleza, vamos aqui, se alguém perguntar por quê, está justificado. A gente fez vários ensaios, você tem uma ideia, os primeiros ensaios foram assim, a gente colocava um sujeito dentro da gaiola de Faraday, outro sujeito fora, e a gente tentava estabelecer em vários momentos uma comunicação entre quem estava fora e quem estava dentro, obviamente à distância, sem enxergar, sem coisa nenhuma. Então, quem estava dentro da gaiola de Faraday, ele via fotografias no Facebook da pessoa que estava dentro, para ele se remeter àquela pessoa. Ele tentava ligar para aquela pessoa. Né? Ele fazia um conjunto de atos, digamos, na relação com aquela pessoa, e tinha sempre X minutos de intervalo entre um ato e outro, digamos assim. Entre um ato intencional e outro ato intencional, né? E aí o curioso é que tinha duas situações que funcionavam muito bem. A gente, obviamente, desenvolveu a pesquisa em cima do sonho, porque era mais fácil até mais fácil de reproduzir, embora eu acho que a gente pode fazer também com o outro exemplo. O que mais funcionava foi o sonho, ler o sonho da pessoa que estava dentro da gaiola de Faraday. A pessoa dentro da gaiola de Faraday movimentava
seus parâmetros fisiológicos, digamos assim, em tempos adequados, digamos assim, de resposta. E a outra situação é que tinha um comando, tinha uma carta, um papel onde vinha essas ordens, faça isso, espere um minuto, né? A última ordem era, vá em silêncio até a gaiola para abrir a gaiola. Na hora que o sujeito lia isso, ele ia para a gaiola, ou seja, eu vou abrir a gaiola. Tu está preso, você está numa situação de restrição dentro da gaiola de Faraday, né? Então, quando o sujeito decidia que ele ia te libertar, né, que ele estava indo para abrir, o sujeito dentro também variava. Só que aí, como era no final do experimento, a gente falou, cara, isso pode receber a crítica, a supercrítica dos objetivistas, fisicalistas de plantão, de que, na verdade, não, isso é um efeito da ponta do experimento, por causa do final, uma distorção no sinal, alguma coisa nesse sentido. Então, para evitar isso, a gente usou o sonho, e com o sonho a gente percebe, digamos, o crescimento de uma determinada diferença de sinais, e depois o decréscimo natural quando passa aquele momento. Quando a gente discutiu isso, a gente discutiu esse experimento na primeira fase, fomos nós dois, o Solar estava fazendo o pós-doc dele na Inglaterra, e eu fomos para um congresso na Rússia, eu passei na Inglaterra e a gente foi conversar com o Rupert Sheldrake. Fomos apresentar para ele o que a gente estava experimentando. É um famoso pesquisador, ele é biólogo de origem, mas ele pesquisa sobre a parte de parapsicologia, né? O pessoal chama ele de parapsicólogo, coisa e tal. Ele fala, não tem problema, pode me chamar do que quiser. E ele falou assim, olha, o que tem mais interessante nessa pesquisa de vocês, mais original, foi ter usado o sonho. Porque ele falou, os meus experimentos, e quase todo mundo que faz experimento nessa área de conexão à distância, ou essa interação vivida à distância, só funciona com pessoas que se conhecem muito, se conhecem há bastante tempo, que têm vínculos. Ou seja, eu não consigo mostrar estatisticamente essa coisa com pessoas que não se conhecem. Então, ele falou, foi bem interessante usar o sonho, porque, de imediato, quando você lê o sonho de uma pessoa, ou quando ela te conta, você ouve de um modo distinto. Você se coloca numa posição... Ela mesma conta como... Eu tenho uma coisa muito engraçada que eu sonhei essa noite. Muito bizarra que eu sonhei essa noite. É assim, normalmente, que as pessoas começam contando um sonho. Então, no momento do relato do sonho, existe Essa era uma outra passagem do livro Campo Semântico, onde o professor dizia que, curiosamente, né, quando a pessoa falava, ele não sentia tanta variável organísmica, tanta variável Einfühlung, né? Não era intenso. Mas no momento do relato de um segredo ou de um sonho, vamos entender aqui um sonho como um segredo, isso era muito forte, essa variável organísmica é muito forte. Então, realmente, para a gente que atua na clínica, é um momento de uma verdade, um volume muito alto. E por conta disso, quer dizer, ficou muito importante a imagem, o sonho, no método ontopsicológico. Terminou assumindo um papel extremamente importante como uma possibilidade reveladora, digamos, de projeções do eu originário. O professor ele não negava que realmente o eu originário ou insiôntico, né, ele mesmo, eu não encontro ele mesmo, porque quando eu encontro, ele já é pegada, ele já passou. Mas existem algumas fenomenologias deste insiôntico, deste eu originário, que o caracterizam, que é a tipologia. Então, as 15 fenomenologias, ele chama de 15 fenomenologias do insiôntico, são exatamente características típicas, né, tipológicas de um insiôntico humano. Isso é muito bonito, porque são as pontes entre fenomenologia e antropsicologia que realmente são encantadoras, né? Sei que se queria complementar com alguma questão. Eu só complementar, só para o pessoal entender, assim, pelo menos da perspectiva da fenomenológica, né? Até em relação ao seu exemplo da sua pesquisa. E por mais que se faça descrição quantitativa e que se perceba tudo isso diz respeito a você tentar entender como que isso acontece no corpo físico, como que isso acontece nessa dimensão física. No entendimento fenomenológico, isso não valida o fenômeno. Ah, sim. Entende? A gente tem que fazer isso por conta dos céticos. Não, isso é para que você tenha um entendimento do que acontece, vamos dizer assim, quando está num processo empático, o que acontece de maneira cerebral. Eu estou falando isso porque, quando eu estava na PUC, Minas,
tinha um professor lá que dava aula na engenharia elétrica e ele gostava muito de física quântica, né? Era um grande estudioso de física quântica e tal. E ele tinha uma vez por mês uns debates e eu participava desses debates, né? E eu tinha sempre a percepção, e eu questionava isso com ele, por que quase todas as descrições matemáticas, vamos dizer, físico-matemática da física quântica, o Russell fez fenomenologicamente. Sim. Ele fez fenomenologicamente isso, né? Se nós pegarmos as primeiras lá de onda e partícula, a questão do observador, e quando que o fenômeno é de um jeito e quando você observa é de outro, quer dizer, isso diz respeito à própria consciência transcendental, à presença da consciência transcendental. Não, perfeito. É uma descrição qualitativa. Agora, a gente não precisa ter que reconhecer isso cientificamente, fisicamente, para dizer para que validar assim. A vida, né? A vida é dada. É o que eu falo para a vida telepatia. É dada, é isso aí. Eu, como psicólogo, não preciso falar quando eu falo para os meus alunos que telepatia existe. Eu não tenho que comprovar que telepatia existe. A partir do momento que você faz a tipologia da telepatia, você descreve, qualquer pessoa diz assim, já aconteceu isso comigo. Isso eu já vivi. Esse tipo de validação o Sheldrake já fez. Ele fez em várias populações, de vários tipos. Uma vez dada a descrição do fenômeno, as pessoas se identificam, sim, isso aconteceu, etc. Agora, eu acho que da regularidade, né? Quer dizer assim, então, para poder legitimar, nós temos que ter uma estatística, dizer que, então, na população, isso tem uma frequência de tantas... isso acontece toda vez que... Quer dizer, esse tipo de causalidade, de determinismo... Isso tá fora de cogitação em ontopsicologia também, né? O que nós procuramos fazer ali era mostrar que não é uma coisa especial que só acontece em situações muito especiais, né? Ou seja, o campo semântico é a linguagem da vida, faz parte da lógica das coisas. Se a gente quiser dizer, o mundo da vida ele é totalmente unido, né? Ele é um todo unido. E então nós vivemos, obviamente, a gente sabe, e eventualmente precisa de uma pesquisa para mostrar o óbvio, né? O óbvio ainda precisa ser dito, né? E é um pouco curioso isso, mas eu precisei, agora falando um pouco de mim, né? Eu precisei passar por isso, por 2 bancas de doutorado, né? Quando eu fiz da psicologia, o Colpo, talvez você conheça, da PUC de São Paulo, professor Colpo, sensacional, né? Ele chegou, falou assim, olha, ele falou para mim assim, vocês da psicologia têm que parar com essa mania de querer provar, de querer demonstrar, porque ninguém demonstrou nada, nem precisa demonstrar nada. Esse negócio não é por aí. Vocês têm um princípio ético, vocês têm um princípio epistemológico e vocês têm um método. Então, é com isso que vocês têm que trabalhar e desenvolver, né? Então, e aí, né, professor Tommy, nasceu Orionte, que tem um verso totalmente voltado à prática, formação para a prática. A gente está formando novos ontopsicólogos em sentido prático mesmo, vivido, não teórico, né? Então, tem uma complementaridade aí com a atividade da faculdade. A faculdade dá uma formação que é uma formação já bastante robusta, porque é muita coisa para ser estudada, e você sabe que nenhum curso de graduação forma profissional, né? A gente tenta, a gente dá o melhor, né? Então, sentindo essa necessidade, só para você entender o drama, né? No mundo haviam reconhecidos 15 ontopsicólogos, 15. Ou seja, 15 e envelhecendo, né? E aí, por outro lado, 15 a 20, vamos colocar 20, vamos ser bondosos. Por outro lado, o professor dizendo, demora no mínimo 10 anos para formar um ontopsicólogo. Depois da faculdade, ou seja, depois de um curso de graduação, esse camarada precisa de muita prática, de muita introspecção, de muito autoconhecimento, etc, etc. Então, a gente sentiu essa necessidade de formação prática, né? Não só teórica, mas prática, eminentemente prática. E aí começamos essa associação que é Orionte e faz esse tipo de desenvolvimento. Eu queria muito te agradecer, acho que talvez não dê tempo para pergunta, de fato, cabe aqui talvez um agradecimento. Não sei se o Solato quer fazer alguma pergunta. Não, acho que foi muito esclarecedor esse negócio da fenomenologia. Eu acho que ele falou tudo, né? Que quando a gente está fazendo uma investigação científica, a gente tem que colocar em evidência o fenômeno.
E nós tentamos isso, colocamos em evidência pelo menos uma parte do fenômeno, e o pessoal acredita ou não, está ali, a gente prova que ele existe. Quer dizer, nós tivemos que correr atrás de colocar em evidência, de fazer essa coisa parecer real, né? Então, aí não tem como fugir de que o fenômeno existe. O fenômeno está aí. Agora, o que a gente não sabe é explicar por que ele existe. Por que isso existe? Qual que é o fenômeno? Esse que é o problema. Esse é um ponto, professor. Prazer, em primeiro lugar. Esse é um ponto interessante. O Husserl, no Ideias 2, que é o segundo tomo do Ideias, ele vai dizer assim que as ciências naturais, elas estão pautadas realmente nesse fundamento explicativo causal, que é esse porquê que você fez. Então, o Husserl dá um exemplo mais ou menos assim, que imagine que você esteja preparando uma aula, escrevendo um livro e tal, e aí cai um trovão, um relâmpago, e você leva um susto. Ele diz assim, psicofisicamente, você leva um susto, porque ali um barulho, ali um estrondo, ali alguma coisa, e você interrompe o seu estudo e você não volta mais. Quer dizer, você fica assustado, né? Você leva aquele susto, aquilo te desorganiza e você perde o seu raciocínio, você perde o seu pensamento, e aí você tem que recuperar isso, então você dá aquela parada. Mas o Husserl diz assim que faz parte também do fenômeno aquilo que ele chamou de motivação, que faz parte desse porquê, não só a explicação, mas a motivação. Então, ele dá o mesmo exemplo dizendo assim, imagine que você está lá preparando o seu livro, sua aula e tal, e aí chega o carteiro com uma carta muito esperada, uma notícia que você esperava muito. E, do mesmo modo, aquilo interrompe o seu pensamento e aquilo te faz perder. Porque é alguma coisa que você desejava muito, alguma coisa que você... Então, ele diz assim, aí não tem um porquê, porque essa carta ela é um motivo para essa pessoa, mas pode não ser um motivo para outra. Enquanto que o trovão vai assustar não sei quantos estatisticamente naquele momento, né? Você pode fazer o experimento e colocar um barulho, e todos aqueles que vão estar concentrados vão se distrair, vamos dizer assim, você não consegue fazer se essa pessoa recebe uma carta amorosa. Alguns vão achar aquilo bonito, alguns vão desconsiderar e vão continuar o seu trabalho. Então, ele faz essa diferenciação entre aquilo que é explicação e aquilo que é motivo. O motivo diz respeito ao sentido. Então, tem muitos porquês que só pode ser descrito e explicado pelo sentido, né? E não por uma relação causal. Aqui eu acho que talvez, professor, a pergunta do pessoal lá tem a ver com a forma unitária do mundo, né? Essa forma unitária do mundo é a forma unitária do mundo. Ela é descrita assim em física, é descrita assim em fenomenologia, é descrita assim em antropologia. É a forma unitária do mundo. O mundo é o block universe do Einstein, né? É um mundo todo unido para o bom, é um mundo todo unido pro talvez até, eu diria que para o Parmênides, né? É um ser, né? Então, entra numa dimensão de como as coisas são. E aí, o máximo que você pode fazer, aí, talvez nesse caso, é participar disso, de plena consciência, digamos assim, né? Viver isso, participar disso de plena consciência. Atingir essa dimensão já é, eu diria, um feito em tanto. No nível individual, no nível... Eu acho que nesse seu experimento, Érico, você tinha as duas coisas. Você tinha, de um lado, ali, a questão do que o Husserl chamava de atitude naturalista, que era, então, essa medição e tal, mas isso, fundamentalmente, se dava também porque existia um sentido. Não tenha dúvida. Se não estabelecesse ali uma relação entre os dois, não funcionaria, né? É engraçado, porque muitas pessoas que participaram eram céticos. Assim, os mais céticos participaram, professores da física, professores da engenharia elétrica, behavioristas radicais que disseram, não, isso não vai funcionar jamais. Aí chegava lá, né, botava as medidas, coisa e tal, papum, funcionava. Você falava, cara, meu Deus, isso existe então realmente, né? Mas eu sabia que existia, né? A física vai explicar, né? Então, é muito engraçado isso, né? No fundo,
Talvez uma conclusão, que não é a parte feliz da conclusão, é que existe uma submissão muito grande, como você bem colocou, uma necessidade de que as ciências naturais elas justifiquem a vida. E é justamente o contrário. O que o Russell mostra é que todas as ciências naturais se elaboram, todas as nossas hipóteses, todos os nossos experimentos se elaboram sobre as possibilidades do mundo da vida. O que é realmente já dado, o que realmente nós já temos, é o mundo da vida, que é intersubjetivo, é compartilhado, é psíquico, se vocês quiserem, enfim, é tudo isso, é essa riqueza enorme, né? O Michel Henry, que foi um fenomenólogo francês, ele, seguindo Russell ali numa parte, ele diz assim que a vida é autoevidente. Você não precisa perguntar para ninguém o que é vida. Todo mundo sabe o que é vida. Nenhuma ciência diz o que é vida. A vida se diz por ela mesma. Você não precisa ensinar ninguém o que é vida. Todo mundo está vivo. Quer dizer, a vida é só evidência. É autoevidente, quer dizer, não tem nenhuma explicação. Todas as explicações elas são limitadas, elas não alcançam o que é a própria autoevidência da vida, né? Muito bem. Mais uma vez, professor Tomi, muitíssimo obrigado. Estarmos juntos, foi um prazer enorme. Eu que agradeço. Não sei se consegui atingir aí as suas expectativas, né? Mas não, foi ótimo. Que minhas expectativas? Temas realmente grandiosos, né? Para falar assim em pouco tempo. Mas eu acho que a gente perpassou, grosso modo, a gente fez um entrelaçamento histórico e conceitual que conseguiu dar uma visão aí desse percurso. Eu evitei de entrar muito fundo nos temas pós, né, que vieram depois com o professor, porque eu achava que essa base aqui que você trouxe aqui era fundamental. A ontopsicologia já é bastante estudada aqui, principalmente para as pessoas que vêm nessas lives, mas essa base seria muito importante. Te agradeço. O material vai estar disponível também no canal. Te mando, se quiser compartilhar com alunos e tudo mais. Eu acho que é uma discussão bacana e que pode, de alguma maneira, alguém se interessar, né? Eu sei que tem também agora um mestrado, é isso que você tem orientado alguns alunos envolvendo aspectos da ontopsicologia. Como é que é isso? Eu aqui na pós-graduação abri uma linha de pesquisa que é nesse campo de fenomenologia, ontopsicologia, nessa correlação, né, entre psicologia, ontopsicologia e fenomenologia, as três áreas. Tá bom. Vou divulgar entre os alunos, que quase todos os alunos da Escola Viva são ou psicólogos ou candidatos, ou são psicoterapeutas, né? Então, possivelmente, alguns deles têm também esse viés mais acadêmico, querem estudar, querem pesquisar. E o próprio campo, a depender do tipo de pesquisa, é na psicologia ou na filosofia? Não, na psicologia, né? Na psicologia. Então, sendo na psicologia, eu acho que tem um campo prático bem interessante. Mais desafiador a gente na psicologia, sabe? Porque você sabe muito bem dessas questões no Brasil, né? A ontopsicologia engloba as questões psicológicas, psicoterapêuticas, e aqui no Brasil, infelizmente, por questões político-partidárias, a gente tem essas restrições dentro da própria psicologia como profissão, né? Sim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a psicologia transpessoal é uma psicologia que é legítima desde os anos 70, e aqui no Brasil não é considerado, né? Quer dizer, a nossa psicologia é extremamente limitada, demarcada, e não é por questões científicas, que é pior, né? Por questões mesmo político-partidárias, né? Mas tem o campo, professor Tomi, tem o campo da psicoterapia, né? Eu acho que a psicoterapia não é regulada, ela não depende dessa autorização formal do conselho XYZ, e eu acho que o grande campo de atuação do ontopsicólogo, ou ele vai para a consultoria individual, porque o que caracteriza a diferença consultoria e psicoterapia em ontopsicologia é só uma questão de qualitativa. Sim. O processo é o mesmo, a metodologia é a mesma, é qualitativo durante o processo, ou seja, enquanto ela é autenticação, ela é psicoterapia. Quando o sujeito começa a vivenciar, ter a evidência das mensagens, digamos assim, do próprio ensiôntico ou originário, começa a consultoria com uma fase criativa, digamos assim, a fase de criatividade. É mais fácil. Mas é isso. Super obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, professor Tomi. Obrigado, professor Tomi. Foi um prazer. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Prazer. Eu assisti também a sua palestra aí nos vídeos anteriores. Não assisti ao vivo, mas eu assisti.
Tá legal. Prazer. Legal, vamos marcar depois um presencial aí. Quem sabe lá no Sul a gente marca. Lá no Recanto. Tá bom. Falou, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a Até todos. a próxima e a última para encerrar as 40 lições, hein? A finaleira. Tá joia. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.